Prezados irmãos, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo. Estamos começando o programa Escola Bíblica Dominical. Desde já queremos agradecer o carinho da sua audiência, que sempre tem acompanhado o nosso programa. O programa Escola Bíblica Dominical, ele faz parte da Superintendência de Ensino da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério em São José dos Pinhais. E tem como presidente o nosso pastor Ival Teodoro da Silva. O nosso desejo é que você seja abençoado através deste programa que tem o intuito de trazer aqui as pré-aulas da Escola Bíblica Dominical. Desde já convido a você acessar o nosso canal no YouTube. É bem fácil, Escola Bíblica Dominical SJP. Lá você tem acesso a todos os nossos programas que já passaram aqui. Você pode revê-los, estudá-los, compartilhar com seus amigos, irmãos, nos ajudar a chegar mais longe possível com este programa. O programa Escola Bíblica, ele tem como finalidade trazer um pouco de conhecimento, né, e estudo dentro das nossas lições da Escola Bíblica. Hoje nós estaremos já estudando a lição 11, né, que tem como título A Realidade Bíblica do Inferno. Na semana passada, nós estudamos desenvolvendo uma consciência de santidade. E hoje nós convidamos a você acompanhar o nosso programa, já mandar um aviso para o seu amigo, irmão, professores, secretários, todos que possam se beneficiar através do programa, né? Então hoje nós temos aqui dois companheiros de ministério ao meu lado, presbítero irmão Davi, a paz do Senhor. Sou o professor Fábio, pastor César. Que bênção. Ao meu outro lado está conosco o evangelista César, a paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor Fábio, presbítero Davi, amigos que nos acompanham. Glória a Deus. Hoje nós vamos então estudar essa lição tão importante sobre a realidade bíblica do inferno. Nós vamos ver o que a Bíblia nos passa, o que ela nos revela, né? O que nós temos sobre o inferno no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Convido a ficar conosco nesses minutos. Eu tenho certeza que você será muito abençoado através desta programação. E um lembrete importante, você que é pregador da palavra de Deus, você pode assistir às lições anteriores, que vai te ajudar muito no conhecimento, né? A preparar a lição da semana. Fica aí o convite. Nós estamos agora o segundo trimestre de 2024, estudando a lição A Carreira que nos está proposta, né? Essa revista tão importante que você tem acompanhado aí e tem sido bênção dentro das famílias. Quero convidar aqui o presbítero irmão Davi, que faça a leitura para nós do texto áureo. Texto áureo. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mateus capítulo 25 e verso 41. Quero convidar o evangelista César que faça a leitura da verdade prática. Maravilha. O inferno é um lugar real de dor, agonia e desespero. Sua realidade é um alerta para nós ao longo de toda a nossa jornada. Os objetivos da lição são três. Primeiro, mostrar o pensamento humano a respeito do inferno. Segundo, saber como a palavra inferno aparece na Bíblia. E terceiro, compreender a doutrina bíblica do inferno. Nós também temos a leitura bíblica em classe, que está localizada no livro de Mateus, capítulo 25, do versículo 41 ao 46. Acompanhe a leitura da lição. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer. Tive sede e não me destes de beber. Sendo estrangeiro, não me recolhestes. Estando nu, não me vestistes, e estando enfermo e na prisão, não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: Em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim.
E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Muito bem, você acompanhou a leitura bíblica em classe, mais uma vez lembrando que ela está no livro de Mateus, capítulo 25, do versículo 41 ao 46. Nesta lição, nós vamos estudar a respeito do inferno, né? Muitos evitam falar sobre este tema. Entretanto, não falar a respeito do inferno ou desse assunto não evita que muitos estão caminhando, né, em sua direção. A introdução da lição vai dizer o seguinte: o inferno é um dos assuntos principais do Novo Testamento. O Senhor Jesus ensinou mais a respeito do inferno, né, do que o céu nas páginas dos evangelhos. Por quê? Será que Jesus se preocupou em falar mais sobre o inferno do que o céu? Né? Não que seja mais importante, mas é uma realidade, né, que muitos fingem não ter, não estar nem aí com esse tema, mas é importante e nós vamos estudar hoje. O primeiro ponto da nossa lição, o pensamento humano a respeito do inferno, traz como tópico filósofos e teólogos, né, de mente cauterizada. Eu quero já ir aqui com o presbítero Davi, que ele possa trazer para nós essa definição, falar um pouco, né, a respeito desses filósofos e teólogos que têm a sua mente cauterizada, são incrédulos acerca desse tema tão importante, que nós vemos aqui resquícios, sim, e palavras no Antigo Testamento, muito mais no Novo, né? Mas eu quero deixar aqui com o presbítero Davi. Pois bem, quero pegar uma parte da lição, onde o pastor Oziel diz assim: filósofos humanistas dizem que a afirmação bíblica da existência do inferno não é compatível com os valores éticos modernos. Teólogos modernos e pós-modernos negam a inspiração plenária da Bíblia. Sabemos que a partir da teologia liberal, né, que é o início no final do século XVIII para o XIX, com o avanço, né, do iluminismo, também alcançou o cristianismo, o homem pensante, onde outrora, antes dessa libertação do iluminismo, né, da mente, da razão humana, dava toda a ideia para Deus, tirando, aliás, não, colocando em Deus tudo o que é o determinismo, tudo já estava definido, a igreja era detentora desses direitos, tal. Com o advento do iluminismo, o homem começou a pensar mais e raciocinar mais, e com isso começou a ouvir as ideias, dando, assim, abrindo uma brecha, um abismo, né, para pensamentos humanistas, ao seu bel prazer, né, a relativização da palavra do Senhor. Então, deu-se muita origem nesse período também. Tá? E nós vamos ver que, com isso, com o passar do tempo, isso foi avançando e tomando mais corpo, chegando até os teólogos liberais de hoje, então, né, e os pós-modernos. E eu quero aqui pegar uma palavra do apóstolo Paulo a Timóteo, ele já orientava isso bem antes de tudo isso acontecer. No capítulo 4 da sua primeira epístola, diz assim: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e têm a sua mente cauterizada. Paulo estava falando aqui dos mestres, daqueles que entendiam da palavra. Tá. E eu quero falar aqui com os irmãos coisa interessante. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo a sua, olha interessante, a sua própria consciência cauterizada. Eles mesmos, com as suas ideias, com os seus pensamentos, cauterizaram a sua mente. E é interessante que eu quero falar sobre o verbo que ele usa, né? É o verbo grego kaiô, que tem a seguinte intenção, de queimar. Mas não é só queimar o fogo, não. É marcar com um ferro. Marcava os escravos. E ficava aquela marca. A marca. Tá? Então podemos até simbolizar aqui a marca, né, do abandono de Deus, do pecado, que fica marcado nessas mentes cauterizadas. E nós sabemos que quando há uma ferida de queimadura, quando ela cicatriza, ela perde todas ali as suas propriedades.
né? O toque, a sensibilidade, né? Até escrevi aqui, ó, Paulo exemplifica a mente desses falsos mestres, tendo cauterizado a sua própria consciência. Tá? Quando o teólogo liberal ele aceita isso, né, e ele relativiza tudo, ele dá um valor simbólico para a Escritura, ela não tem mais um valor literal. Negando a sua literalidade e rejeitando as verdades contidas na inspiração bíblica, isso é na versão plenária, que é toda a Escritura é divinamente inspirada, conforme 2 Timóteo 3,16, o homem, então, ele acaba achando que a palavra do Senhor, ela se encaixa a seu bel prazer. A palavra de Deus não tem mais um valor sobrenatural, ela perde esse sentido sobrenatural e acaba tendo só um sentido mais doutrinário, né, para o momento de hoje, assim, algo mais uma filosofia de vida do que uma verdade absoluta. Negar a existência do inferno não quer dizer que você não vá para lá se você não cumprir os princípios da palavra de Deus. Né? Até tem um texto aqui, eu tenho sempre a impressão, ou melhor, eu sempre trago essa visão para a igreja, que a Bíblia é clara acerca do inferno. E ainda muitos acham que o inferno é o lugar final daqueles perdidos. Não, tem um lugar pior ainda, né? Porque Apocalipse 20, versículo 14, vai dizer: e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, né? Esta é a segunda morte. Aquele que não foi escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então tem um lugarzinho pior que o inferno, né? Preparado, foi engolido, o inferno foi engolido. Para aqueles que não cumprirem os princípios, né, e não aceitarem aquilo que Deus estabeleceu. Eu até coloquei aqui, ele te coloca na lição, que há alguns estudiosos, eles criaram uma doutrina chamada doutrina do purgatório, que é uma segunda chance de escapar do castigo eterno, passando por um processo de autopurificação ou autoexpiação, que elas quebram, né, e negam a eficácia da cruz. Exato. Que quando dentro da doutrina católica, isso é uma doutrina do século XII, tá? E eles criaram essa doutrina pensando que um Deus de amor jamais colocaria alguém eternamente, né, numa punição, num castigo eterno. Eles criam essa doutrina, tá, baseada em tradições, em até alguns versículos isolados. Eles negam a cruz. O que dá a entender é que se alguém não cumpriu o seu papel cristão aqui, ou em partes dele, vai para o purgatório, ali ele tem a segunda chance de, durante um período, pagar uma penitência, se auto-justificando, e auto-expiando, para poder herdar o céu. É como se Deus não tivesse dando oportunidade, não tivesse dado oportunidade para aquela pessoa, né, ela tivesse mais uma chance. Mas mais oportunidade do que Deus já está dando, e Deus dá. E o sacrifício, nessa visão, não foi completo, então. Não, né? não. Ficou aí devendo alguma coisa que a pessoa tem que pagar ali uma sequência ali para... A Bíblia diz: vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados, oprimidos, né? Então, o Senhor já está de mãos abertas, né? De braços abertos para receber. Isso é uma forma de negar a cruz. Sim. Nós estamos falando hoje sobre a realidade bíblica a respeito do inferno, mas também nós já falamos sobre o céu, que é uma outra realidade importante, né? Então, é nada mais Deus mostrando que a oportunidade está aí, a chance está aí, mais chance do que Ele dá para nós, até para nós mesmos, que erramos e falhamos, né, evangelista César? Mas eu quero ir com você agora acerca desse tema, queria que você trouxesse para nós, né, o que significa esse universalismo, qual é o ensino dessa filosofia, esse universalismo, o que significa isso para nós? Então, gente, eu quero pegar também, como o presbítero Davi ali, uma parte da sua revista, da leitura da revista, onde ele fala assim, quase no último parágrafo ali, do segundo ponto, o ensino do universalismo. Ele diz assim: a ideia central do universalismo é que todos somos filhos de Deus, e que, como ele é um ser de amor, não pode condenar o ser humano a uma punição eterna.
que fique bem claro que não foi Deus que condena ou que condenou o homem, mas sim o homem, como nós estamos falando aqui, que rejeita todas as oportunidades para estar mais próximo de Deus e ir ao céu, como é outra realidade, como nós vimos nas aulas anteriores. Eu quero entrar aqui, eu vou esmiuçar essa questão de ser filho de Deus. E até um tempo atrás, para aqui relato, né? Veio um colega meu de trabalho de muitos anos, onde eu trabalhava numa montadora, e ele veio com essa palavra do universalismo. E ele era um cristão afastado. Então ele tinha um conhecimento bíblico e ele começou a estudar outras filosofias, assim como o presbítero Davi trouxe, que parecem bem argumentadas, parecem bem sólidas, mas sempre são textos fora de contexto. E para que o crente seja enganado muitas vezes, que a Bíblia vai falar de ventos de doutrina, é claro que eles vão usar a Bíblia, né, de uma forma herética, de uma forma errônea, de uma forma distorcida, para trazer apenas um ponto daquilo que eles querem que nós acreditemos. Então o que acontece? Esse menino chegou para mim e quando eu falei do evangelho para ele, eu não sabia que ele era um crente afastado, ele falou para mim, não, mas João 3,16 fala que Deus amou o mundo. Então, se eu creio que Deus amou o mundo, automaticamente todo ser que crê que ele fez isso é salvo. Aí aquilo me deu um impacto, porque até então eu não tinha um conhecimento mais aprofundado sobre o universalismo. Eu fui pesquisar isso depois. E aí eu entendi como funciona essa falsa teologia, nessa pseudo-teologia, na verdade, que traz a ideia de que Deus não pode, como foi dito aqui na revista, lançar o ser humano no inferno por ele ser amor. Mas é o que eu sempre digo na igreja e a todos os crentes, você que nos ouve, amigo aí, professor e queridos que estão nos assistindo, o atributo maior de Deus não é o amor. O atributo maior de Deus é a santidade. Esse é o maior atributo de Deus. Por que Deus lança Adão e Eva fora do jardim? Será que era vontade de Deus e foi do agrado de Deus ter lançado o ser que ele acabou de ter criado? O lugar que ele preparou especialmente para essas duas pessoas? Será que houve alegria no coração de Deus em vê-los fora do ambiente que ele mesmo preparou para que eles estivessem lá em comunhão com ele? É claro que não. Porém, né, nós entendemos que pela santidade, porque Deus não vai contra si mesmo, ele se obriga a fazer isso. Não é que Deus não ame as pessoas quando as pessoas estão caminhando para o inferno, porque ele fez a parte dele. Ele deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porém, o ser humano não aceitando, não crendo nesse sacrifício, ele acaba indo ao inferno. Por quê? Porque como Deus é santo, a sua santidade foi ferida. Exatamente. Lá pelo pecado. A desobediência feriu a santidade de Deus. Ah, mas Deus amava e ama, continua amando o ser humano, sim. Mas ele não poderia manter o ser humano naquele ambiente. Por quê? O ser humano pecou e ele desobedeceu a Deus. E a consequência da desobediência foi a entrada do pecado no mundo. Então, um ser santo não coaduna, não se relaciona com um ser pecador. Graças a Deus por Jesus Cristo, porque nós cremos nele, aí nós temos o Espírito Santo que nos reconecta com Deus. Porém, todo aquele que não é crente hoje, que não é um salvo hoje, não está conectado com Deus. Então, o que o universalismo diz acerca de tudo isso? Só nessa introdução, meus queridos, fica muito claro que o universalismo é uma heresia muito forte e que é uma grande desculpa e uma grande justificativa para a falta do comprometimento com Deus. Porque não basta, irmãos, eu dizer que eu creio, eu simplesmente falar, embora a crença venha pela confissão, mas aí existe um fruto que é gerado depois disso. A vida do crente, a vida dessa pessoa é modificada. Então, a Bíblia é muito clara nisso. E o universalismo quer trazer para dentro dessa bolsa todos, baseado num contexto, num texto fora de contexto, que diz assim, então, já que o próprio Deus morreu, ele enviou o seu Filho, nós crendo nisso, está tudo certo. E olha os textos que eles usam, tá? Eu vou mencionar alguns textos aqui fora de contexto. 1 Timóteo 2:4, que fala ali que Deus se mostrou, a graça de Deus se mostrou salvadora a todos os homens.
né? Ali ele vai falar assim, todos os homens, ele vai usar isso, eles vão usar esse texto. Lá em Pedro também, 2 Pedro 3:9, vai falar a mesma coisa sobre a salvação. João 3:16, 1 João 2:2. Olha só os textos que eles usam para defender o universalismo, dizendo então que não há, né, necessidade. E outra, a vida vira uma vida assim, a bel prazer daquela pessoa. Simplesmente eu entendendo que isso pode ser possível, e essa crença, como o presbítero Davi mencionou, estava sendo trazida por Agostinho e mais um outro pai ali da igreja cristã inicialmente, essa ideia, mas ela foi expurgada. Num concílio lá de Constantinopla foi expurgada essa ideia, dessa abertura de que simplesmente porque nós achamos que Deus é amor, e claro que Ele é amor, mas por uma interpretação nossa, que assim, nós temos um senso de justiça diferente do senso de justiça de Deus. Porque nós vemos pelo mérito, pela meritocracia. Então, às vezes, você vê uma pessoa, existe aquele sentimento de dó. A pessoa está com dó. Deus não age na base da pena. Deus não tem pena. Deus tem misericórdia, mas Deus não tem pena. Ai, que pena! Adão e Eva estão sendo expulsos. Imagine se Deus agisse com pena. Aí Deus iria contra si mesmo, porque a sua santidade precisava ser, vamos dizer assim, readicionada ou recomendada. Não que ele perdeu a santidade em si, mas aquela conexão, aquele ponto X ali, teria que ser retratado. E quando que se retrata isso? Só em Cristo, só lá no sacrifício, muitos e muitos anos depois. Porém, já partindo para alguns pontos falhos, eu peguei aqui com alguns pontos falhos do universalismo. Primeiro ponto que está na tua revista. Nem todos são filhos de Deus. À vista da palavra, mas no universalismo não. No universalismo todos são e têm a possibilidade de serem salvos sem nenhum tipo de sacrifício, não que seja pelo sacrifício a salvação, mas sem nenhum tipo de comprometimento com uma vida cristã, com princípios e valores. Olha só, mas vamos refutar aqui, vamos rebater essa colocação. João 1:11 diz assim, que ele veio para o que era seu e os seus não receberam. Mas a todos quantos creram no seu nome, deu-lhes a autoridade, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Ou seja, para ser filho de Deus, tem um condicional. E qual é o condicional? Você crer em Jesus Cristo, confessá-lo como Senhor. E aí a sua vida vai ser modificada, transformada. Seus valores serão outros, tá? Então já refutamos um ponto aí. A ira de Deus permanece sobre aqueles que rejeitam a Cristo. Isso é muito claro lá em João 3:36. Veja comigo. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Ou seja, existem dois grupos no mundo, queridos. Rebeldes e aqueles que voltaram da rebelião. Quando Deus olha para mim e olha para um descrente ou para qualquer pessoa crente e um descrente, sobre a vida deste crente há o sangue de Cristo. Sobre a vida deste não crente, o sangue de Cristo não está pairando sobre ele. A ira de Deus está sobre ele, ou seja, é como se aquele crente tivesse pagado sua conta crendo em Jesus e aquele não crente não pagou a conta. A retratação da santidade de Deus não aconteceu sobre a vida daquele descrente. Não porque Deus não veio e não fez a sua parte através de Jesus Cristo, mas pela rejeição do não crente. Então refutamos mais um ponto do universalismo. Outro ponto, só quem nasceu de novo pode exercitar o fruto do Espírito que é gerado na vida do crente. Ah, pastor, mas então é universalismo, então o senhor está falando que é só crer. Se eu creio, está tudo ok. Sim, está ok em partes. Por quê? Porque só o salvo, o regenerado verdadeiramente vai frutificar. E aí que Jesus pega os fariseus, porque ele fala assim, como que vocês conhecem uma árvore boa? Uma árvore boa é aquela que dá fruto. Então, como que nós sabemos ou podemos detectar a vida de um crente salvo verdadeiramente? Através da sua vida, do seu comportamento, da sua maneira de falar, dos seus negócios, do seu relacionamento interpessoal com a família, no ministério. Aí sim, para o universalismo isso não voga, porque não tem compromisso. É como se eles quisessem entrar na festa sem pagar o ingresso. É isso, né? Então, assim, há muitos outros textos, tá, que ainda eles erram, que eles falham. A questão do juízo e condenação. A Bíblia, como nós lemos agora, fica muito claro que
Os injustos estarão em tormento eterno, então eles não creem também nisso. Também outro texto lá em Apocalipse 20:15 diz assim, ó, não foi achado o nome escrito no livro da vida. Para o universalismo isso também é terrível, porque como não há esse comprometimento, então não há salvação, não há vida eterna para esses, né, que são os que advogam dessa ideia de universalismo. Tem até uma fala que eu costumo sempre usar na igreja como um alerta, né? Que as pessoas, parece até uma frase errada, mas é bem interessante se a gente analisar, entra dentro desse contexto. Eu sempre falo assim, irmãos, as pessoas que vão para o inferno não vão para o inferno por causa do pecado que cometeram. Sim. Eles vão para o inferno, ou decidem ir, porque rejeitam a graça de Deus. A graça. Rejeitam, né, passar por esse processo. E o escritor aqui ele vai dizer o seguinte, ó, por exemplo, não haveria, dentro da visão universalista, né, o universalismo, Sim. não haveria diferença no destino de um assassino cruel, calculista, e um crente que busca, né, ter uma vida de santidade, regeneração diante de Deus. E qual é a diferença? Né? A diferença, você colocou muito bem aqui, até anotei aqui. Qual a diferença que Deus vê no fiel e no infiel? Sim. É o sangue. É o sangue. Coloquei. Qual foi o motivo da separação? Você já falou, o motivo da separação do primeiro casal no Éden. Foi que a santidade de Deus foi ferida. Exatamente. Deus não, ele não consegue compartilhar, ele não habita no mesmo ambiente que o pecado. Está mais na escolha da pessoa, né? Isso, Só que Deus, por isso, não deixa de amar. Porque isso está intrínseco dele, ele não deixa de amar. Tá? Sim. Mas nós, aí o telespectador pode estar nos assistindo, mas e nós que, apesar de ser crentes, servimos a Deus e pecamos? Aí está a diferença. É que ele vê-nos através do sangue. Do sangue. E o outro texto em João vai falar, vive pecando ou vive no pecado. Nós podemos errar por falha. Nós somos falhos. Nós até erramos às vezes. Sim. No dia que erramos, a gente fala assim, você é salvo? Sou. Sim. Nós somos salvos. Sim. Mas não quer dizer que nós não vamos errar mais. Sim. Nós sabemos que erramos, precisamos do arrependimento. Exato. Nos arrependemos, passamos de volta pelo processo do perdão de Deus na nossa vida. Sim. E estamos nessa carreira que nos está É que nós proposta. estamos banhados, né? Banhados no sangue. Exato. Reconhecemos o nosso E existe, eu. gente, um destino, porque como eu não gosto do termo um crente desviado, é um crente afastado, mas o termo por si só dá uma ideia interessante, porque você viu que na sua revista tem um caminho, tem uma pessoa e um caminho. Nós temos um predestino, aí entra a predestinação. E nessa predestinação eu acredito que todo o homem, toda mulher tem um predestino para ser salvo. Mas nem todos vão aceitar esse chamado, eles não vão crer, nem todos crerão. É como se Deus estivesse falando assim, ó, tem dois caminhos. Isso. Mas eu escolhi esse caminho para vocês. Exato. Esse é o melhor, vão por ele. É o meu desejo. É o meu desejo, mas a escolha é de vocês. Exato. E a Bíblia fala, os homens amaram mais as trevas Exato. do que a luz. E aí, gente, nós temos um predestino. O que significa esse desviado? Então, a nossa salvação será completa ainda. A nossa salvação não está completa no sentido total, não temos um corpo glorificado, não fomos transformados, ainda será completa. Então ainda estamos a destino desta salvação, para a completude dela lá com Cristo. Porém, existem várias vielas aqui no mundo, existem vários atalhos. Você sai Vou pegar um carro, do ponto A ao ponto B. Exato. Durante esse percurso, você está sendo predestinado ao ponto B. Exato. Mas algo pode acontecer durante esse percurso que muda o destino. Exatamente. Nós podemos até dizer assim, né? Aí a decisão maior não está nem em Deus. Exato. A decisão maior está na gente. Saber escolher esse caminho, né? Exato. Decidir andar por esse caminho. Persistir, A né? Bíblia diz que todos pecaram. Sim. Todos. E destituídos estão da glória de Deus. Exato. Dessa santidade de Deus. Sim. Né? Como você falou, Isso. o maior atributo de Deus. Um dos maiores, né? Um dos maiores. Então, todos pecaram. Então, todos nós carecemos desse processo. Mas é difícil? É difícil. Mas é necessário para a salvação. É necessário. Né? Temos que passar por ele. Todos nós. Sim. Grandes, pequenos, altos, baixos, ricos, pobres. Todos nós temos... Deus destinou o céu para nós, a salvação. Mas a maioria tem escolhido andar pelo caminho errado. Né? E aí que entra a confusão do universo. Na verdade, é uma confusão.
é uma teologia errônea para indução ao pecado, à falha, ao ato falho. Por quê? Aí vai usar-se então, porque onde que está esse destino, esse pré-destino para a salvação de todos? Lá em João 3,16. É o que essa igreja, esse novo ministério, o tal de igreja inclusiva, ela prega. Não, Deus é amor. Venha da maneira que está, fique então, como está. Então aí nós podemos dizer o seguinte, então não tem por que nós seguir a Bíblia. Sim. Não tem por que seguir, por que ser certo. Não, a gente leva a vida como quiser, do jeito que bem entender. Sim. Porque no final nós vamos ser salvos. Essa é a teologia do universalismo. Não é verdade? Então não precisa de regra, nada, eu posso pecar. Os princípios não existem, nada valem, né? Deus é tão amor que no final ele vai me salvar. Exatamente. É a relativização da Bíblia. Vai totalmente contrário ao que Deus ensina na sua palavra. Exatamente. Né? Ele é um Deus de amor, sim, creio. Sim, Deus claro. amou o mundo de tal maneira. Está hoje, mas está Sim. dizendo, vem a mim. Sim. Ó, meus braços ainda estão abertos, mas uma hora vai se fechar. Sim. Não estaria tão claro como nós vemos aqui, sobre aquele que não crê, existe, paira, é forte esse texto, paira a ira de Deus sobre aquele que não crê, gente, é muito forte. E é o texto lá do Velho Testamento, em Êxodo, da saída. Eu já queria aqui para o presbítero Davi, dentro do tópico 2, né, como a palavra inferno aparece na Bíblia. Eu quero que você traga para nós dentro do Antigo Testamento. Como que aparece? Eu sei que não se fala, né, é diferente, né? Como que a gente entende a palavra inferno no Antigo Testamento? A palavra que predomina, né, é o Seol. O Seol, que é o lugar do destino dos mortos. Então, nós estávamos conversando com o evangelista antes do programa, a ideia, interessante, a ideia de inferno no Antigo Testamento, ela rompe e vai para outro do Novo Testamento. Ele vai falar sobre isso depois. Mas a ideia de Seol era um lugar onde os mortos eram destinados, sejam eles justos ou injustos. Tá? Até coloquei aqui, ó, olha como o Antigo Testamento, a teologia do Antigo Testamento pregava essa questão de inferno, né? Está muito bem colocado aqui em dois textos, né? Um se encontra no livro de Salmos, até é citado aqui na lição, 16, de 9 a 11. Eu não vou ler, mas os irmãos podem ler em casa, né? E comparar depois com Jó 24, 19. No versículo 9 de Salmos, ele diz assim, o salmista, né? Para nós resumirmos, a alma do salmista repousaria em segurança. No versículo 9. Então ele estava confiante, estava seguro essa alma. Olha o que ele fala no versículo 10. Ele confiava que em sua morte, a sua alma não repousaria no Seol, no inferno. Né? E que o homem fiel e piedoso não viria à corrupção, isso é a destruição. Aqui. Mas, irmão Davi, você falou que ele repousaria em segurança, mas lá ele tinha medo que sua alma fosse ao inferno. Porque a ideia era de um lugar somente. Ali ficava o lugar. E nós vemos pela parábola não, que é uma história real. Sim. Não vou entrar no livro na questão aqui, ali na questão do rico e Lázaro. Sim. Tá? Havia um abismo que separava, né? Uns chamam de seio de Abraão, onde ficavam as almas justas, e os que morriam injustos no Seol, tá? Na parte mais abaixo. Então, ele diz, olha, a minha alma está segura porque eu sei, porque o lugar onde eu vou, no Seol, essa não verá a destruição, não verá a corrupção, não verá a destruição. E no versículo 11, Deus o levaria a um lugar à sua direita, olha só que interessante, à sua direita. Que lugar é esse, diferente da destruição que ele fala que ele temeria no versículo 11? Tá? Deus o levaria a um lugar à sua direita, alegrias e delícias perpétuas. Então, a ideia do Antigo Testamento, de questão de inferno, era um lugar onde não havia uma separação, como nós hoje cristãos vemos. Tá? Depois você vai tentar falar sobre isso, né? Então é contigo. Tá? E ele também, olha só, Jó, só para reforçar esse temor do salmista, né? Mas que ele não veria essa corrupção, porque o Senhor o levaria ao lugar de delícias. Jó 24, 19 diz o seguinte, que muitos, eles iam ser levados a um lugar árido e calor, muito quente, um tormento contínuo eterno. Não diz isso no versículo, mas é uma síntese, é um resumo breve desse versículo. Tá? Então a ideia do Antigo Testamento de Seol, é o que prevalece ali, tá?
é que o judaísmo, o chamado judaísmo primitivo, pregava isso. Que ia para um lugar e lá não havia separação. Um é para tormento eterno e o outro para delícias eternas. Outra palavra também, mas aí já vai ser, eu vou até dar uma antecipada no tópico 3, que apesar de ser usado muito no Novo Testamento, talvez você fale sobre o Eugena, que é uma transliteração do Seol para o grego, tá? Porque era o vale de Rinom, onde ali se queimava, né, o lixo de Jerusalém. Mas a gente vai falar mais posteriormente. Então, a teologia do Antigo Testamento sobre o inferno se resume basicamente isso. Não havia uma separação. Até ele fala sobre isso, né? Dizendo aqui na lição, que não há textos claros a respeito da divisão do Seol entre o lugar de castigo e o lugar de bênção. Assim, um lugar somente de espera ali, né? Amém. Então, agora nós vamos passar aqui ao evangelista César, que vai nos trazer, dentro do nosso tempo aqui, a definição do Novo Testamento, né, acerca da palavra inferno. O que o Novo Testamento nos apresenta, César? No Novo Testamento, ali nós vemos, eu até marquei aqui no conteúdo da revista, no tempo do Novo Testamento era um lugar que se queimava o lixo, aquele que o presbítero, que é o que mais chama a atenção, é o Vale da Decisão lá, né? Então ali era o lugar onde ficava todo o material, inclusive corpos. Os cadáveres. Principalmente até, porque como o Império Romano via crucis lá, via crucifixão e outros métodos que eram de morte, esses corpos ficavam então ao relento e fazia parte também de todo o constrangimento e vergonha e tudo aquilo que aquele condenado deveria passar. Mas esses restos humanos e outros materiais e outros conteúdos eram lançados nesse vale e lá era queimado. E era um fogo inextinguível. Via-se a fumaça a quilômetros de distância, ou seja, era necessário que aquele fogo sempre estivesse aceso, para que sempre, então, aquele lixo estivesse sendo eliminado da região, né, da Jerusalém, da Palestina, daquela região ali. Então, ficava assim, então, o texto, o Mateus, ele vai utilizar isso, porque ele escreve aos judeus, ele vai utilizar essa figura de linguagem aí para trazer esse conteúdo do inferno, como que será lá? Será uma dor intensa, uma dor sem fim, uma dor eterna, uma angústia eterna, no sentido de inextinguível, de algo que trará dor, trará, né, todo esse tipo de situação em relação ao ser humano de condenação e de punição. No livro, no comentário do próprio livro, eu peguei uma parte que eu quero ler com os irmãos rapidamente, que diz assim: podemos dizer claramente que Lucas, lá em Lucas 16, 19 e 31, que o presbítero Davi citou, que o momento ali que o Senhor Jesus usa, gente, e é muito bem claro isso. A parábola não é uma história fictícia, mas é um conteúdo de ensinamento usado por Jesus de uma situação que é verdadeira dentro do seu conteúdo. Então, não é porque daí eles rebatem, dizem, não, mas está usando parábola para justificar uma teologia, um argumento. Não, isso aqui é verídico, tá? É algo trazido pelo próprio Senhor. Ele nos ensina 4 pontos importantes nessa história, que estão lá nesse livro lá. Que depois da morte todos estão em um estado de consciência. Estavam conscientes tanto Lázaro quanto o rico. Lá eles sentiam, eles viam, né? Esse contato realmente era muito distante, existe esse abismo. A Bíblia fala que o céu em cima e o inferno embaixo. Então é isso que a gente entende hoje, né? O inferno é real e é visto como um lugar de tormento. Então esse injusto, o que é o injusto? O injusto é porque ele não fez todas as justiças, não atravessou a senhorinha no semáforo, não ajudou um animalzinho, não. Justiça se diz respeito à justificação daquele que creu no justo que é Jesus. Quem crê no justo Jesus e confessa ele como Senhor, se torna um justificado ou um justo. Por isso ele não vai ver a condenação, tá? Então é um lugar de tormento para os injustos. Quem são os injustos? Obviamente que são aqueles que não creem nesse sacrifício. Não existe segunda chance depois que a pessoa morrer. Como nós vimos aqui, como o presbítero Davi falou, não existe purgatório, não existe purificação após a morte. Lá em Hebreus 9:27, me fala a memória, fala isso aí, que ao homem está dado uma vez morrer e só isso e mais nada. Acabou. Dali para diante, ou ele vai ao seio de Abraão, para descanso, né? É uma antessala daquele descanso que ele terá, é uma antessala.
Claro que ali ele está num estado de espera do fechamento de tudo, quando ele será ressuscitado também, né, levantado novamente junto com os injustos. Inclusive, o injusto vai ser ressuscitado também para a condenação eterna. É muito forte isso, gente. A palavra lá, ela é do Senhor, que você citou, é o seguinte, ó, ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. O juízo. É uma ordem de Deus, é irrevogável. Bem colocado. É interessante isso, é algo que é imutável. E o quarto ponto, só para eu fechar o meu comentário, não existe possibilidade que os mortos se comuniquem com os vivos. Esses poderes mediúnicos, esses videntes, tem até programas na televisão, isso são demônios, né? Porque a Bíblia fala assim que ao nosso redor estão os anjos e ao nosso derredor estão os demônios. Jesus trouxe um exemplo do rico e Lázaro lá, né? Até falando, não, vai lá, avisa ele para avisar meus... Não, há um grande abismo entre nós, é incomunicável. Né? Exatamente. Então isso é toda uma falácia, tá, pessoal? É uma falácia que existe evidência, que os mortos se comunicam com os vivos. Então, eu acredito que esse é um resumo aqui desse tópico que mostra pra gente, no Novo Testamento também, nós temos essa firmeza do próprio Jesus trazendo esse conteúdo de como funciona. Existe essa separação mesmo entre o justo e o injusto, mas os dois estarão diante de Deus. Um para a salvação eterna, para estar com o Senhor para sempre, e outro para estar distanciado do Senhor para todo sempre. Até aproveitando a oportunidade aqui, aparecem algumas palavras no Novo Testamento, para você que está acompanhando o nosso programa, né? Sim. 3 palavras gregas é citado aqui, para inferno, é citado Hades. Isso. Né? Sheol, o presbítero Davi falou aqui. Isso, exatamente. Geena, né? Isso que nós mencionamos, que era o aquele vale. Isso, né? Exatamente. Então são essas definições. Se você pegar a lição da escola bíblica, o tópico 2, o subtópico 2 também, do tópico 2, ali tem essas definições bem importantes para a gente poder ter esse conceito. Né? Exatamente. É importante entender para a gente compreender, né? Porque uma hora fala também a respeito do céu, seio de Abraão, céu. Há palavras que elas são diferentes, mas têm o mesmo significado. Paraíso, seio de Abraão, algumas coisas. Então a gente precisa entender isso aí. Só para os nossos alunos, professores saberem, que esses epígrafes que estão na Sagrada Escritura, tá? Com a parábola do administrador, aqui a parábola do rico e Lázaro, isso não existe no texto original. Nenhuma epígrafe. Não é canônico, não existe, né? Não existe. Foi colocado no século XII. Só para entendimento, né? Também, nesse tempo, foi colocada a divisão de capítulos e versículos para questão de memorização e de procura, mas não existe. Então, ainda mais que quando se refere a rico e Lázaro, é bom até os nossos professores estudarem sobre isso, porque isso vai cair, isso vai ser comentado no domingo. Então, se aprofundem mais, né, sobre essa questão. Eu até falei esse tempo atrás na igreja, para os irmãos, numa aula que nós estávamos dando, a gente fala, né, a parábola do bom samaritano. A gente fala assim, a parábola do bom samaritano, porque é a epígrafe do texto. Mas ali não tem nada a ver com o bom samaritano. Né? A gente acaba pegando, né, esses epígrafes. Não é a parábola... Associando aqui. Associando, né? Mas não tem nada a ver. A parábola ali não tem nada a ver com o bom samaritano. Né? Então, e nem fala, né? A gente precisa entender isso aí. E lembrando, como o presbítero Davi falou, essas epígrafes não é canônico. Isso não é bíblico, né? Se atenha no texto, dentro do texto ali. Conteúdo, né? Partindo aqui, nós temos aqui apenas alguns minutinhos, temos que ser rápido agora. O tópico 3, subtópico 1, do tópico 3, a doutrina bíblica do inferno, o conceito bíblico de inferno. Qual seria para nós, presbítero Davi, rapidamente aí, esse conceito bíblico da doutrina, no caso, a doutrina bíblica do inferno? Todos nós entramos nela já. De certa forma... Não chovendo molhado, vamos dizer. Exatamente. Mas só para constar aqui, para reforçar, né? Cristo a descreveu como lugar literal e tormento de dor. Literal, tá? O pastor Fábio já comentou esse conceito, ela parte da palavra Sheol, tá? Que é o lugar de destino dos mortos segundo o Antigo Testamento. A Geena, né? O Geena, transliteração da palavra Vale de Rinom, no hebraico para o grego, onde o pastor Sérgio já falou que era um lugar, um crematório, lugar onde se queimavam os lixos de Jerusalém, os cadáveres de animais, tá? Cadáveres de mendigos e criminosos insepultos que morriam na crucificação, tá? E eram todos ali executados. Mas, teologicamente falando, é um lugar de tormento e punição aos que negaram a Cristo Jesus e a sua palavra. E por final,
final tem mais uma ainda, né? Que é o Hades, palavra grega correlata a Geena, para um local de destino e punição dos mortos. E a palavra inferno, a gente fala tanto da palavra inferno, mas fala só das palavras correlatas. Mas o inferno, ela é uma palavra do latim, que significa inter, né? Infer, que é melhor, infer, que é lugar inferior, ou submundo, né? Ou submundo. E nundus, esse infernos, que é a palavra junto ali, que é a palavra mundus, do latim, que é o mundo inferior. Né? É infernos, que é um lugar inferior, ou o mundo inferior. Não tem como a gente não entrar um pouco dentro dos pontos, porque... É uma coisa ligada a outra. Tá tudo ligado, né? O presbítero Davi falou sobre o conceito bíblico de inferno, e eu já vou aqui para o evangelista César. O que ensina a doutrina, né? O que ensina essa doutrina para nós aí, essa doutrina bíblica do inferno? O que tem que se entender, a gente fala de punição eterna, que é o que nós estamos falando, fala de separação de Deus, tá? E fala sobre fogo e trevas, que seria um ambiente aí. Imagine um mundo inferior. O mundo inferior já fala que não há muita iluminação, então há uma escuridão e um fogo. E uma coisa que eu quero deixar claro assim para todos os nossos telespectadores, irmãos, que nunca foi a intenção de Deus destinar o homem ao inferno. Nunca foi. Eu quis trazer isso, irmãos, porque lá em 25 e 41 de Mateus diz assim, que apartai-vos de mim, malditos, né, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. É muito bem claro que a intenção da existência do inferno é para o diabo e seus anjos. O ser humano está indo com as suas próprias decisões a caminho do inferno. Então eu quis deixar claro isso. Outro texto que reforça que nunca foi a intenção de Deus e não é a intenção de Deus. 1 Tessalonicenses 5:9, porque Deus não nos designou para a ira, mas para sermos contemplados pela salvação por intermédio de Jesus Cristo. Então nunca foi a intenção de Deus lançar nenhum ser humano no inferno. Outro ponto para eu finalizar aqui, 2 Pedro 3:9 diz assim, o Senhor não se atrasa em cumprir sua promessa, como julgam alguns, pelo contrário, Ele é longânimo, Ele é paciente para convosco, para que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao pleno arrependimento. Ou seja, esse perecer aqui, Deus não deseja que ninguém vá ao inferno e esteja separado dele eternamente. Mas essa doutrina que fala sobre o inferno, que nós estudamos hoje, ela traz a punição eterna, que nessa visão tradicional nossa é esse sofrimento consciente que nós vimos lá, que Abraão, que o próprio Jesus nos mostra, que é o rico que está lá em tormento, tá? É a separação de Deus. Eu sempre falo na igreja, gente, muitas pessoas falam assim, a minha casa é um inferno. Por que é um inferno? Porque lá não está Deus. E não existe Deus naquele ambiente. Se Deus fosse um inferno, lá seria céu e inferno? Seria céu. Porque aonde Deus está é céu. O céu está com Deus e o céu vem com Deus. Por isso que se nós queremos uma família melhor, um ambiente melhor, uma vida melhor, mais satisfatória, mais feliz, traga Deus e você trará o céu e trará alegria, satisfação, harmonia, paz e tudo mais. Eu sei que não é o tema sobre o céu, mas o céu está mais relacionado com a presença de Deus do que em si o lugar. O lugar, né? Exatamente. Está mais relacionado. Exatamente. Para a gente finalizar aqui, jogo rápido, o castigo será eterno? O castigo será eterno. Eu quero já deixar bem claro para os nossos irmãos e amigos, nós não cremos, né? Eu acho que é a minha visão e dos companheiros aqui, nós não cremos na doutrina herética da aniquilação. Porque seria muito fácil, né? Sim. Não, no final dormir e acordar. Acabou. Né? Nós não cremos. A Bíblia diz que o castigo será eterno, né? Por isso que vai ressuscitar até os que morreram, os injustos, para condenação eterna. Sim. Porque não acabou, nós não cremos, né? Exatamente. O castigo é eterno. Sim, o castigo é eterno. Exatamente. O castigo é eterno, presbítero Davi? Isso aqui é só para aqueles que não aceitaram o Senhor. Então nós cremos que o castigo é eterno. A Bíblia diz assim, diversas passagens no Novo Testamento denotam a realidade do inferno como lugar de castigo eterno. Fogo inextinguível, né? Fornalha acesa. A Bíblia diz que o bicho não morre lá, né? No fogo, lago de fogo e enxofre. Né? Eu ia falar sobre isso. Estava procurando aqui. Quando lá no Vale de Rinom, onde ficava o lixo, os cadáveres, então o cheiro era horrível de cadáver. Aqueles que faziam, para o fogo não se extinguir, eles jogavam
enxofre, né? Que é uma forma de fósforo. Então ficava ali. Quando pensava que estava se acabando, chegava alguém e jogava mais enxofre. Assim é o tormento. Quando aquele que está sem Cristo, infelizmente, né, estão aguardando só o julgamento, quando pensa que está acabando, vem sempre alguém. Sempre alguma coisa. E nunca. É cíclico, não vai acabar. Então, nós temos que pensar em Cristo quando estivermos vivos. Meus irmãos, por isso fica aqui a dica, né? A orientação. Não troque uma eternidade sem Deus por momentos aqui nessa vida. Né? Não troque a eternidade com Deus por uma eternidade sem Deus de sofrimento. A Bíblia diz que para quem morre em Cristo, né, gozo, paz, alegria, não haverá mais dor, nem tristeza, nem choro. Agora, quem morre sem Jesus... É o inverso disso. É o inverso. E é eterno. Não troque. Por isso, fica o conselho aqui, a dica, né? À luz da Bíblia, a possibilidade de passar a eternidade num contexto de dor e sofrimento é real. Conclusão. Por isso, essa realidade deve valorizar mais e tão grande salvação, né? Essa tão grande salvação que Deus providenciou para as nossas vidas. E por isso devemos estar firmados em Jesus durante a nossa jornada de fé. Pois em Cristo, o ser humano passará a eternidade, né? Como diz aqui, pois sem Cristo, o ser humano passará a eternidade longe de Deus. Mas para você que tem a oportunidade de aceitar Jesus, será uma eternidade de bênção ao lado do Senhor, né? Quero agradecer o carinho da sua audiência, que esteve conosco durante esses minutos. Quero agradecer ao presbítero Davi. Obrigado, pastor. Quero agradecer ao evangelista César. Deus abençoe, pastor. É um prazer recebê-los. Hoje nós estudamos a lição 11, né, que traz esse título tão importante acerca desta realidade bíblica sobre o inferno. Na lição que vem, da semana que vem, nós estaremos estudando a lição 12, a bendita esperança, a marca do cristão. Quero mais uma vez pedir a você, acesse o nosso canal no YouTube, Escola Bíblica Dominical, SJP. Quero pedir aqui, evangelista César, dirija para nós esse momento de oração. Vamos orar. Pai, te louvamos, te agradecemos por esse momento, Pai, de aprendizado. Louvamos a Deus também pela vida de todos que nos assistiram, nos acompanharam. Que continuemos, ó Pai, aprendendo mais, crescendo na graça. E que tudo seja para a honra e glória do Teu nome. Esta é a nossa humilde oração em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, fica com o Senhor. Deus abençoe a sua casa e a sua família. E até o nosso próximo programa, em nome de Jesus.